E vai começar, estamos no ar para mais um episódio do nosso Divirta-se Treinar é apenas um detalhe. E hoje a gente tem aqui Sérgio Landim, barulho do cará. Fala, meu rei, fala aí com a gente. Pô, primeiramente aí, um prazer revê-los, né? Amigos que o CrossFit me deu, sem dúvida nenhuma. Rafa e Hugo, duas pessoas que fazem parte aí da minha história dentro do CrossFit, dentro do piso preto. Muito obrigado pelo convite. Você viu? Ó, tô aqui, ó. Trajado! Uniformizado. Tô de cachete. Catiano! Catiano. Galera, vamos lá então. Landim, é o seguinte. Aqui a gente tem o nosso podcast. Não sei se você teve a oportunidade de ver algum episódio. Porém, a gente sempre começa com algumas perguntas aleatórias. É o quadro, né? A gente começa o podcast com um quadro de perguntas aleatórias. E essas perguntas aleatórias, elas não têm, assim, absolutamente nada a ver com CrossFit. Elas são constantemente variadas, mas não tem nada a ver com CrossFit, beleza? Eu vou começar, então, fazendo essa pergunta. Biro, solta a vinheta aí. E a primeira pergunta é a seguinte. Qual o junk food que você mais curte comer? Hambúrguer. Hambúrguer. Top. E você, Acho Rafa? que é uma escolha geral dos três. Hambúrguer também. Eu também. E se fosse, tipo assim, um snackzinho de junk food, qual seria? Cara, eu como muito pouco, né? Uhum. Então, assim, eu faço 3 refeições no dia. Eu não faço snacks absolutamente de maneira alguma. Eu não tenho isso. Caraca! Ó, a falha na nutrição aí, hein? Ó, a falha na nutrição. Pois é, então, eu adoro hambúrguer também. Mas eu não acho que hambúrguer seja, assim, um junk food tão pesado, né? Porque, sei lá, né? Eu acho que das junk foods que eu gosto, talvez um hambúrguer seja mais leve. Eu gosto de comer, tipo assim, um Doritos, sabe? Aquela coisa bem pesada. Caraca, pesado. Você xuxa assim, ó, a mão no negócio, fica aquela vermelha, você depois tem que chupar todos os dedos, assim. É uma delícia, adoro. É isso. E, esse seria o meu junk food mais, assim, sabe? Guilty pleasure. É isso. Bom, nossa segunda pergunta. Você dançava, né? Top. A pergunta é a seguinte. Qual a sua memória mais marcante de alguma apresentação de dança? Essa aí não tenho dúvida. Foi em 2000 e... deixa eu ver, foi 2012, talvez? Ixi, tem tempo, hein? 2012 foi quando eu fiz um papel num balé chamado Romeu e Julieta, o papel de Teobaldo, e eu fui agraciado com o solo pela a pessoa mais importante do balé brasileiro no mundo, chamado Márcia Aidê. E ela me escolheu para o papel, e o meu professor, que tinha me dado aula na Inglaterra, estava aqui na minha estreia. Então, foi um dia muito especial para mim. Romeu e Julieta, com remontagem de Márcia Aidê e o Mikhail Tchupakov me assistindo. Foi, sem dúvida, a minha memória mais marcante. Que legal. Tem algum lugar que a gente consiga ver isso gravado na Deep Web? Não. Só aqui, ó. Só quem tava. Só quem tava, viveu o momento. Que Caraca, da hora. Que legal. Que legal. Muito e você, doido, Rafa? Né? Você não dançava, Rafa, mas você já lutou Gil, né? Então, qual a sua memória mais marcante de Gil? Nossa, diversas. Acho que talvez a minha primeira competição de jiu-jitsu, que eu tinha 9 anos, e minha mãe estava sentada do lado, bem pertinho. Minha mãe e meu pai me vendo de pertinho ver eu lutar, e quando eu vi que eles estavam lá, eu fui finalizado. A luta durou 1 minuto e meio. Mas era tipo criança, né? Não sabia nem o que estava fazendo direito ali. Mas eu lembro que eu perdi totalmente a atenção da luta, moleque, vi que eles estavam ali e fui finalizado. Tomei uma chave de braço.
Tinha uns 9 anos, se não me engano. Que da hora, legal. Nossa, a E terceira você? pergunta. E A você porque era minha nadador, hein, Hugo? é verdade. Eu tenho uma. Também é relacionada aos meus pais. Quando eu era menor, minha primeira competição assim grande foi o troféu Gustavo Borges. E eu fui classificado, né? Porque tinha uma parte que era em Rio Preto, e aí você classificava para uma outra etapa que era em Ribeirão Preto, e depois você iria para São Paulo para competir a final. E aí eu lembro que eu classifiquei, nem sabia o que isso significava, eu tinha 7 anos. Classifiquei, fui para Ribeirão Preto, aí quando meu pai me levou, foi minha primeira competição assim fora, que eu tive que viajar e tudo mais. Meu pai me levou e meu pai falou assim: olha, você tem que pensar que tem um jacaré atrás de você. E aí eu Marcou. fui, assim, sabe? Tipo, fui nadando, assim, pensando no jacaré atrás de mim. E aí, tipo, classifiquei. E aí, desde então, eu sempre pensei no jacaré. Sempre É uma funcionou. motivação, né? A A motivação aí. motivação. Foi essa. Terceira e última. Essa é especialmente para você, hein? Porque eu sei que tu curte muito. Então, qual é a sua moto dos sonhos? É uma Street Glide Harley Davidson 117 CVO. Uau! Nossa. Harley Na Davidson. edição, a gente vai jogar essa moto aqui na imagem para todo Uhum. mundo ver. Tá Essa é bom? Juro, mala, Eu essa é tenho... mala. pode colocar a imagem aí, tá? Ontem a gente estava conversando sobre isso aí, o Fernandinho. Você lembra do Fernandinho aqui do box, Claro, né? claro. Então, o Fernandinho falou assim: certeza que ele vai falar da Harley Davidson. Falou, É, viu só? Top, é isso Sabia, né? aí. Encerramos nossas 3 perguntas e agora a gente vai começar. E é o seguinte: a primeira pergunta que eu tenho para você, o nosso tema de hoje é o tema do treinador para treinador. Né? Você é um cara com bastante experiência no piso preto, e eu acho que as perguntas que a gente vai fazer hoje são perguntas um pouco diferentes daquelas que você está acostumado a responder, ok? top. Pode ser que tenha algumas perguntas que sejam um pouco polêmicas, mas eu sei que você gosta disso, então vai ser da hora. Nossa primeira Não me pergunta, importo. eu sei. Gostar não, mas eu não me importo. Fazendo A nossa... uma menção ao 50 Cent, ele fala assim, ó, eu não tenho problema com ninguém, mas se alguém tiver problema, sem problema. É isso. Então, tem uma frase que ela diz assim: diga-me com quem andas, que te direi com quem tu és. Não é mesmo? Se a gente for pensar disso sobre o treinador, né? Então, o que o seu aluno e o seu box diz sobre o treinador? Entendeu? A pergunta? Sim. Conseguiu? Primeiro, antes de eu falar sobre o meu box, eu falo com quem são os treinadores, né? Então, eles sabem que vestir a camisa do Villa CrossFit é uma representação do que é o Villa CrossFit, de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados. Ser do Villa é uma característica que está presente não só no professor, mas no aluno, na recepção, mas principalmente no professor, porque eu entendo que você, como professor do Villa CrossFit, é a representação de tudo que é mais confiável dentro do próprio box. Então, eles sabem, né? Os professores sabem que eles serão pegos como exemplo mesmo que eles não queiram. Essa é uma frase minha. Então, a postura que eu cobro do professor não é nada diferente do que eu cobro de mim mesmo, porque eu sou o primeiro professor dos meus professores. Então, é uma cultura onde a gente identifica quais são os nossos valores, e os nossos valores dentro do Villa, sem dúvida nenhuma, são valores vistos não só no piso preto, mas nas relações, que são os valores do profissionalismo, conhecimento e relacionamento. Eu me sinto muito responsável para dar um exemplo nessa questão. Eu tento fazer de tudo do melhor para não ter nenhuma uma ação que contradiga os meus valores, né? Então, essa relação também está presente nos alunos, inclusive na própria aula, onde algumas aulas têm componentes que estimulam, né, a interação entre eles, o conhecimento, o relacionamento, o profissionalismo. Então, tudo isso para mim, não é diga com quem andas e te direi quem és. É apenas seja e você vai ser enquadrado numa comunidade dentro do piso preto que seja compatível a quem tu és. Top, é isso. E isso tem muito a ver também, tipo, em relação à movimentação dos seus alunos também, né?
E Sem dúvida como, nenhuma. se você vê um aluno do Landim se movimentando, você sabe o porquê, né? Você entende o porquê que aquele aluno se movimenta do jeito que ele se movimenta, né? Porque tem todo um trabalho ali atrás e de uma pessoa que realmente se importa com aquilo, né? E que vai É, além, né? Isso. aí, dois dos nossos valores garantem o resultado do meu aluno se mexer como ele se mexe. Do meu aluno, não, do aluno do Vila, né? Porque é muito maior, o Vila é muito maior do que Sérgio Landim, né? O coletivo é muito maior do que o individual. Então, assim, dois valores que a gente tem dentro da nossa casa dão suporte, dão subsídio para ele se moverem daquele jeito, que é o valor do conhecimento e do profissionalismo. O conhecimento, porque a gente sabe que o aluno se mexendo bem, ele está em segurança. E aí, a, é, é um crescimento de forma exponencial. Ele consegue desbloquear várias habilidades através de uma boa base. Ele tem uma característica de estar se desafiando, mas com um risco controlado, se ele está ali comprometido com a boa mecânica. E já o profissionalismo vem da parte do professor também, né? De cobrar esse padrão, de estimular que seja tão valoroso o padrão de como você se mexe, quanto o quanto você se mexe, seja na ginástica, seja no levantamento de peso. Então, dois dos nossos valores dão suporte para a gente conseguir olhar e falar assim, pô, isso é um aluno do Vila. Então, pô, esse aluno aqui tem tempo contado no Vila. Yes, muito legal. E falando ainda sobre isso, entra também não só uma movimentação, mas eu acho que entra muito mais também a parte da atitude. Você tem uma camiseta sobre comunidade, não é mesmo? E Perdão, travou aqui, travou, perdão. a gente volta. Volta de novo. Voltou. Isso. Eu falei que mesmo a gente falando sobre movimento, tem também sobre a atitude do aluno também, né? Porque isso eu acho que vai além da movimentação e entra também um pouco na parte da atitude que tem muito a ver a comunidade. Eu sei que tem uma camiseta de comunidade e isso reflete muito também dentro do Piso Preto com os seus alunos, com você com eles e eles entre eles e com vocês, não é? Sim. Eu vejo que a questão do valor do relacionamento, que é o que dá o suporte para a gente falar lá dentro do box que CrossFit é a comunidade, né? Ele vem até antes do movimento, porque se você não entender que você está ali fazendo parte de algo maior do que só a sua vontade, fica difícil você entender o que funciona dentro, como é que rola uma aula coletiva. Porque uma aula coletiva, ela tem é uma característica, né? Você vai estar com uma galera em cima de uma instrução dada por uma pessoa, por isso é coletivo. Se fosse eu sou o centro da atenção, eu teria uma aula personal, né? Então, para você aprender o que o Vila tem para dar, você tem que se botar parte de um todo. E aí, isso é estimulado desde o primeiro contato, né, do aluno conosco. O aluno, quando vai fazer uma aula experimental no Vila, eu já o recebo falando, bem-vindo à nossa casa, que a gente entende CrossFit para todo mundo. Eu não quero que você se movimente com dúvida. Eu sei que você está nervoso, sei que você está mais assim. Já ouviu várias coisas sobre CrossFit, eu só quero que você preste atenção em 3 coisas. 1, se você confia na gente. 2, se você se diverte. 3, se você se vê fazendo isso daqui 15 dias. Se você tem isso aí, pô, tá suave, vamos cair para dentro e o resto você vai aprendendo com o tempo. Então, ele já entra sabendo que ele tem um objetivo que não tem nada a ver com ele se sentir capaz ou não, tem a ver com ele entender que aquilo ali é um ambiente que ele vai ter que conviver, ele não vai coexistir, ele vai conviver, ele não vai estar ali com alguém inanimado, igual acontece nas academias globais, né? Então, por isso, esse conceito da comunidade ele é muito intrínseco ao meu Vila CrossFit, meu amorzão chamado Vila CrossFit, porque tudo ali, a liga é essa, né? Sim, sim. E vamos lá. Tenho uma pergunta sobre como relacionamento, assim, como se relacionar treinador com os alunos, né? É aquele equilíbrio em você ser um treinador bacana, mas ao mesmo tempo você saber ter a sua autoridade lá dentro e você não perder isso, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas, alguns treinadores têm dificuldade para conseguir fazer esse equilíbrio. Fala uma dica, o que você faz, como você isso vai ser legal, o pessoal que está escutando a gente. A primeira coisa é que eu entendo que a aula não é a aula do professor, a aula é dos alunos, né? E
por aula ser dos alunos, o objetivo da aula é fazê-los desenvolverem, né? A aula ela é composta para dar sucesso ao aluno e ela é conduzida pelo professor, e aí o professor passa a ter a responsabilidade de desenvolver o aluno. Essa concepção é uma concepção muito importante que eu não vejo em treinadores mais antigos, ou então que não estudaram tanto método, que parece que o aluno está ali e tem que obedecer o professor. Não é questão de obedecer, é questão de que ele entenda que na aula tem momentos que você pode trocar uma ideia, dar uma zoada, mas tem horário ali na aula que você está única e exclusivamente prestando atenção, porque é importante. Se não fosse importante, a gente estaria descontraído, né? Mas naquele momento de intervenção é importante que você se concentre para ter o melhor resultado possível. Isso é feito de várias maneiras. Eu tenho um curso chamado Curso de Aperfeiçoamento de Treinadores, que a gente fala sobre as ferramentas de atenção e interesse. Então, quando a gente coloca que o professor ele tem a prerrogativa de desenvolver o aluno, é importante que isso não seja feito de maneira como o Paulo Freire caracterizava esse tipo de educação, né? De maneira bancária, onde eu mando e você obedece sem muita pensamento crítico. E aí, quando você para e observa que você tem que envolver o aluno, para aí sim você conquistar a atenção dele, você inspirar ele a estar ali junto com você, o resto tudo fica muito simples de desenrolar, né? Eu amo meus alunos, todos, né? Alguns mais do que outros, a gente sabe que alguns testam a nossa paciência, né? Mas, assim, eu amo todos eles como se eu fosse um grande paizão mesmo. Então, eu me sinto confortável se o cara perde a noção e fala um pouquinho mais, fala assim, bebezão, dá uma segurada aí, bebê, vamos junto aqui, foco, né? Porque também não é o tempo todo que eles têm que estar calados feito uma múmia. Isso é muito chato, né? Seria um ambiente mórbido. Mas na hora de você desenvolver alguma habilidade, você, de certa forma, conduzi-los a se concentrarem, isso aí é uma prática que vem com o tempo, mas que eu nunca vi ela acontecer com gritaria e que não seja de forma inspiracional, através do respeito que você conquista, através dos exemplos que você dá e através do carinho que todo professor tem que dar ao aluno, né? Eu lembro dos alguns professores que eu lembro da minha vida, todos eles foram professores que vieram comigo através do relacionamento gostoso, né? Deles me inspirarem. Porra, olha, aquele professor é irado, então aquela professora era muito carinhosa comigo. Então eu não vejo isso de outra forma. Eu sou um professor duro, né? Eu não deixo mais ou menos. Eu quero sempre o melhor, eu quero sempre... Mas, assim, é sempre feito com muito amor, um sorrisão e um abraço de vez em quando. Yes, E até o que você comentou, né, Landim, no processo do experimental, do seu aluno experimental, você citou a palavra diversão, né? Yes. Porque, no final, precisa ser divertido para que eles continuem voltando. E como a aula é para eles, né, não faz sentido não ser divertido. Se não é divertido para o aluno, imagina para a gente, né? Aí tem que ver só a diferença entre diversão e brincadeira, né? Porque, assim, a aula tem que ser divertida, ela não tem que parecer uma brincadeira. E aí essa talvez seja a nuance top, porque se passa a ter excesso de brincadeira, deixa de ser divertido porque alguém tá ali para se desenvolver, mano. A real é que alguém, né? Intuitivamente, todo mundo deve estar ali para se desenvolver. Mas tem algumas pessoas que já têm uma consciência de que estão ali, tem hora que é de trocar ideia e tem hora que não. Então, quando a gente leva essa nuance da aula nesse entendimento um pouco mais profundo mesmo, né? Aí é diferente. Aí é quando você começa a ver treinadores influenciando pessoas sem parecer que está cobrando, sem aquele nível de, sabe, uma tensão. Eu sinto que eu dou aula no Vila hoje, é muito top, porque eu me divirto, porque é leve, mas quando eu falo assim, galera, 3, 2, 1, a palma, todo mundo, bum, ótimo, agora a gente vai prestar atenção só nisso aqui. E aí parece que todo mundo virou um robô, eles prestam atenção, é um nível de confiança muito grande. Mas é um trabalho de serviço, né? Onde eu me coloco à disposição de ser o agente condutor para o próximo passo que ele dará adiante. E aí toda essa relação ela fica com muito valor. Aí não tem muito espaço para questionamento, né? É só diversão, claro, mas resultado, né? Quando não tem brincadeira, não tem brincadeira, é pau na máquina. E você falou tudo, acho que a confiança é uma porta que você abre e quando você abre, tudo fica mais fácil a partir daí. Todo o seu trabalho vai fluir e você vai ter essa capacidade, esse equilíbrio em brincar, dar uma chamada e todo mundo ficar no foco.
para respeitar o momento tão grandioso da aula como o ensino, né? É isso, não Eu acho que tem duplo entendimento. o treinador e o aluno, eles, a partir de um certo ponto, eles acabam entendendo os seus papéis dentro da aula, né? Cada um guiando um pouquinho, né? É isso, é muito legal. Landim, você falou que você tem diversos alunos do Vila. Você ama todos, mas tem alguns que tiram do sério. Isso é uma realidade, eu acho que no mundo inteiro. Como é que a gente lida melhor com os alunos problema? Fica mais perto, né? Acho que essa é a principal característica. Um treinador iniciante ou ruim mesmo, eu vou falar ruim, foda-se. Um treinador ruim, ele vê o problema e ele exclui o problema, ele afasta, né? E isso acaba fazendo com que o problema ganhe força. A partir do momento que esse problema ganha força, ou ele influencia negativamente a tua aula, ou o aluno sai, as duas situações são ruins, né? Então, a grande característica é quando você identifica o problema, você traz ele mais para perto de você, ele fica menor, porque não tem nada mais grandioso do que alguém que está fazendo alguma coisa por você sem esperar nada em troca, né? A real é que quando eu estou no piso preto, eu não estou pensando se o aluno ali está pagando ou não, se o aluno ali tem alguma relação socioeconômica. Não tem essa. Eu estou ali para você, eu vou te desenvolver e é nós, né? E assim, eu não estou esperando nada em troca a não ser o que você vai dar para você mesmo ficar melhor. Não tem muito a ver comigo, né? Então, quando eu peço para você se esforçar mais, não é para mim, é para você. E aí, essa característica de serviço, quando eu pego um aluno que, por exemplo, fala muito, ou brinca muito, e trago ele, ou reclama muito, e trago ele para debaixo da minha asa, esse aluno começa a reclamar menos porque está mais perto de mim, brincar menos porque está mais perto de mim. Então, eu aproximo, né? E isso é uma prática que funciona muito, porque ao invés de você dar força para o problema, você dá exemplo para o problema. E aí, quando você dá exemplo, ele vai. É como se você fizesse uma higienização daquela pessoa que está te dando um caos, né? Mas aí tem várias nuances, né? Tem um aluno que chega muito atrasado, aí tem um aluno que fala demais, aí tem um aluno que só reclama, aí tem um aluno que tenta dar dicas excessivas para outros. E aí você vai entendendo como se portar em cada situação, mas todas elas envolvem a proximidade do treinador nesse aluno que está tentando ali zoar o coreto, né? Uhum. A comunicação muda tudo, né? Isso serve para a vida, né? Não é só para treinador. Eu acho que nenhum problema você resolve esse problema afastando o problema, né? Não tem como fugir de um problema. Ou você resolve o problema, ou você resolve o problema, porque senão ele vai continuar lá. E aí a bola de neve, né? É bola de neve, exatamente. E aí vai cada vez ficar maior. E aí chega uma hora que não tem mais o que realmente ser feito. Então, fica a dica para a vida. Yes! Com certeza. E continuando o papo, né, dos alunos dentro do piso preto ali, o que muitas pessoas reclamam ainda em questão do ego dos seus alunos, né, que geralmente a galera não faz uma autorreflexão e vê que talvez esse ego é algo que está criado ali na cultura, até mesmo pelos seus exemplos como treinador. Isso acaba relacionando para os alunos. Então, é uma baita reflexão. O que você acha em relação a isso? Porque eu vejo o problema do ego nos alunos até um fator a mais para que, por exemplo, eles se machuquem dentro da aula. Então, eu acho que está tudo relacionado ao ego. Como é que a gente melhora isso dentro da cultura do nosso boxe? Eu tenho uma pegada meio anti-ortodoxa com relação a trabalho de ego dentro do piso preto, porque muitas vezes a gente olha aquela frase, né, em muitos boxes, assim, deixe seu ego de fora. Mas a real é que é impossível você separar o ser do seu entendimento sobre o seu próprio ser, que é o ego em si. Então, o que eu faço é identificar qual é a característica de personalidade que aquele aluno tenha, a forma que ele lida com aquele próprio ego dele, e eu tento usar essa característica que muitas vezes é identificada como negativa como precursora do desenvolvimento dele, né? Então, assim, se tem alguém que quer desenvolver mais carga e ele está querendo pegar mais carga, eu falo, irmão, olha só, você está forte pra caramba, vamos fazer o seguinte, eu espero que você termine esse treino hoje em 8 minutos. E eu sei que ele não vai terminar em 8 minutos.
E aí eu começo a usar o ego dele para, além dele se entregar para se desenvolver, ele também entende que aquela carga não podia estar mais alta, porque eu já defini a carga dele lá no aquecimento específico. Então, por mais que ele queira ir com a carga, por exemplo, de 225 libras em um power clean, 400 metros de corrida e 3 bar muscle up, se eu coloquei 80, eu vou dar logo em seguida uma chamada que vai conectar com o ego dele, de termina em tal tempo. E aí você começa a usar uma característica que muitas vezes seria negativa para estimular ele a provar para si mesmo, né? E assim provar para mim também. Então é muito fácil uma pessoa que tem um ego inflado ser conduzida dentro de sala quando o professor tem noção dos estímulos, dos workouts, das cargas, de como aquele aluno está se mexendo, né? Então muitas vezes assim, eu já fui em algumas situações onde era, por exemplo, squat clean. O cara tinha carga para power, mas não tinha carga para squat clean. Ele mandou aquele power baixo, eu cheguei e falei assim, bota a carga no chão e vou mandar mais uma, que senão quebrou o paralelo. E aí, eu trabalhei com o cara pertinho, de novo, o problema eu trago para perto. Eu fiquei junto com o cara, falei assim, precisa descer mais um pouco, pega mais embaixo, pega mais embaixo. E ele viu, ele, pô, coach, tá pesado. Ótimo, era essa frase que eu queria ter ouvido lá de trás, né? Então, assim, a gente constrói a sua intervenção como professor, você tem que levar em consideração, sim, o ego. Porque muitas vezes a gente usa o ego só como ego em excesso, né? Agora, tem também a característica do ego para baixo, né? A pessoa que falta de confiança ali também é um problema de ego. E aí você associar essa característica que ela está te demonstrando com a sua intervenção, você potencializa tudo. Então, eu não acredito nessa frase, deixa o ego de fora. Não, traz ele, mas eu vou usar ele também contra você, né? Seja para bem ou para bem. A real é que eu não vou usar para mal, eu não vou esculachar o cara. Mas, assim, que eu vou dar desafios mais mensuráveis que provem que talvez o entendimento dele sobre ele mesmo está subvertido, que eu vou pegar você, que se já se dispôs a sair de casa, vou te tirar da zona de conforto com carinho, mas pedindo para você acreditar mais em você mesmo e tal. Então, eu gosto de ter esse tipo de desafio, porque, assim, por mais que a gente, no final de um ciclo de ensino, com tempo suficiente, todo mundo já te respeite, você não pode entrar numa monotonia, no sentido de achar que todo mundo vai te respeitar sempre, porque você é você. Isso é muito pouco para um treinador. O peso preto está ali te desafiando o tempo todo. Então, eu gosto dessas situações onde eu tenho que me desenvolver como pessoa para eu conseguir desenvolver outra pessoa. E aí que está o segredo. É por isso que eu sou apaixonado em dar aula, que, assim, eu falo que a parte fácil de ter um box é dar aula, mano. É isso aí, me dá prazer, eu fico louco para dar aula. E muito disso tem relação a essa forma dinâmica de você ficar avaliando e reavaliando a sua forma de ensinar. E todas elas, lembra, a gente não está dando aula para robô, então o ego está presente sim, está presente em todo ser humano. E o mais legal... A resposta de tudo, então, você... é deixar o aluno próximo, né? E você precisa conhecer o seu aluno para conseguir fazer isso. Não dá para você ser um bom treinador sem você conhecer o seu aluno, porque senão como que você vai fazer isso? Não tem como, não tem jeito. É impossível. Eu falo, tem alguns alunos que eu chego e falo assim, bora caralho, vamos para cima! E os caras, destrói, vum. Tem gente que se eu falar isso chora, velho. Tá ligado? E aí, como eu vou falar com qual pessoa? Então, eu tô ligado, eu sei quem gosta de pagode, eu sei quem gosta de rock, eu sei quem toma um goró na cerveja, eu sei quem é dos destilados, eu sei quem é namorador, eu sei quem é mais recatado, eu sei de tudo. Então, eu gosto de saber, eu falo para eles, eu tenho Instagram, eu acho que eu tenho, sei lá, uns 9 mil seguidores e uns 400 pessoas que eu sigo. Eu só sigo para ser fuxiqueiro da vida dos alunos. Porque quanto mais informação eu tenho, mais próximo eu tô, mais eu uso isso para influenciar ali a aula, né? E aí eles falam, eu vou te bloquear, hein, professor? E é assim, a gente leva na brincadeira, mas quanto mais eu sei de você, mais eu consigo te ajudar. É essa, né? É isso mesmo. Show, é isso aí. Agora, Landim, em relação ao treinador que, por muitas das vezes, não é o dono do local onde dá aula, até que ponto você acha que vai essa autonomia do treinador? Porque a gente estava falando lidar com alunos problemas, geralmente a galera, principalmente treinadores mais iniciantes, deixam um problema para o lado, né? Não tentam resolver, mas isso também eu vejo como um problema nessa autonomia dele, principalmente dentro do piso preto,
né, para resolver essas questões. Até que ponto você acha que vai essa autonomia da galera? Eu não sei até onde vai, porque isso depende de cada local, tá? Eu vou dar o depoimento de onde eu fui criado, que foi o Vila CrossFit, né? Na verdade, antes eu trabalhei em outro boxe, eu saí de lá porque eu não concordava com esse processo, eu não tinha autonomia para mudar ele. Então, eu sinalizei ele, entrei em choque, parceria acabou, né? Graças à minha sorte aí, que o Papai do Céu ilumina às vezes, eu fiquei só 23 horas sem emprego e logo depois encontrei o Vila. Eu comecei no Vila só dando aula. E lá no Vila eu encontrei uma pessoa que ela me viu falando de dar aula, me contratou só pelo que eu falava. Eu era nível 1 de CrossFit, mas tinha esse tesão em falar, né? Depois de um mês, essa mesma pessoa acreditou em mim, me deu uma carta branca, falou assim, eu quero que você seja o head coach do Vila CrossFit, porque suas aulas são, cara, tão muito top, tal, eu gosto muito do seu trabalho e tal. Quando eu me tornei head coach, aí eu já era nível 2 de CrossFit, eu falei para ele o seguinte, cara, eu preciso de perder alguns alunos, porque o que eu acredito é uma coisa muito diferente do que esses alunos estão acostumados, estão solicitando e não vai ser um problema, né? Então, ele me deu a carta branca, né? Naquele momento, a minha confiança, ele me deu confiança para fazer essa revolução, e aí agora você sabe o tamanho que o Vila CrossFit tem, né? Mas assim, eu busquei mostrar para ele que era só o dono, ele não era treinador, não era nada, ele era só um investidor, que se ele acreditasse em mim, números são resultados de bons trabalhos, de bons processos. Então, assim, eu acho que a autonomia de um treinador depende de quem é o dono dá. Mas se eu fosse só o dono, eu daria autonomia para quem oferece o serviço. Caso contrário, vocês vão acabar oferecendo um produto. Ah, eu vou porque o odd é tal. Se você vende o odd, você está vendendo um produto, você não está vendendo serviço. E se você vender produto, é muito simples. A fidelidade do produto é de acordo com a querência que a pessoa que vai comprar aquele produto tem. Não tem relação ao serviço, não tem relação à saúde, não tem relação a nada, a comunidade tem nada. Tem simplesmente, gostei desse treino, vou em tal lugar. Não gostei desse treino, onde tem outro treino que eu gosto? Isso é muito fraco. Isso é ruim para o aluno, porque ele aumenta a redundância nas articulações, ele aumenta as deficiências dele, fica mais distante o que ele é bom do que ele é ruim, não melhora o padrão de movimento. Para ele é horrível. Mas foda-se, porque ele não tem a obrigação de saber. Quem tem a obrigação de ter essa consciência e transformar esse entendimento do aluno é o professor. E o professor só trabalha se o dono permitir ele ter essa liberdade. Então, sem essa liberdade, você vira um vendedor de produto. Para vender produto, você vai perder para outro produto mais barato. Pronto, acabou. Você vai falir porque você não está acreditando que você oferece serviço. E serviço não tem a ver com o que você faz, tem a ver como você faz. E essa é a prerrogativa máxima. A independência do professor, eu acho que está muito ligada ao sucesso do boxe. Porque uma vez que esse cara chegou e falou assim, cara, estão reclamando do treino, eu falei assim, irmãozão, foda-se. Está reclamando porque não quer enfrentar a deficiência. Ele, então foda-se, vamos junto. Ele acreditou e foi para cima, né? Então, assim, é uma coisa muito maior do que só ficar babando o ovo de quem está pagando. Isso quem faz é quem vende produto, e não serviço. Então, eu considero que a liberdade de um treinador tem direta relação com o sucesso e cultura do boxe. Isso é uma coisa muito importante para donos de boxe, hein? Principalmente os donos de boxe que não são treinadores, né? Que geralmente é a galera que só vê pelo lado financeiro, pelo business, e esquece o lado humano da coisa, né? E assim, Landim, como que funciona dentro do seu box? Porque eu tenho certeza que muitos treinadores têm muita vontade de saber em relação aos outros treinadores que trabalham com você também, né? Sim. Então, assim, como que funciona em relação à autonomia dos outros professores? Porque agora você é o dono do Sim. Vila hoje em dia, né? E como que funciona a relação deles com você? Eu, como dono, eu os contrato. Então, eu tenho que primeiro garantir que eles sejam remunerados o suficiente para ter uma vida ok, né? Que eles sejam enaltecidos, que eles tenham os direitos dele resguardados. Então, todos os meus professores, eles são carteira assinada,
tudo certinho, tem férias, 13º. Eles têm toda a vida dele ali organizada para eles conseguirem chegar no Priso Preto e destruir. A segunda parte é relacionada à minha posição de head coach. Como head coach do Vila, eu tenho que dar o subsídio para eles conseguirem destruir. Isso quer dizer que eu não posso deixar eles com dúvidas. Eu programo os workouts, mas eu também componho as aulas. Mando para eles com antecedência, para eles chegarem, olharem e falarem assim, não entendi isso aqui mesmo? É isso, mano. Qual é a liberdade que eles têm? Eles têm a liberdade de dar a aula como eles quiserem, respeitando essa formatação básica, né? Então, por exemplo, se eu coloco lá opções de scaling, o foco, por exemplo, de um keeping pull-up é o keeping. Meus alunos estão fazendo lá keeping pull-up, ou então adaptação ring roll, ou então hang muscle clean com dumbbell, não interessa. Se ele achar que vai ser mais valoroso para um aluno pendurar ele na barra e botar ele só para balançar na hora do workout, eu confio nele. Ele tem essa liberdade, né? Então, ele tem a liberdade, por exemplo, se eu coloco lá assim, aquecimento, uma ludicidade de 8 minutos. Eu não quero saber o que ele vai fazer. Eu quero que seja divertido e tenha propósito em 8 minutos, né? Então, opções de scaling, o meu professor tem essa liberdade para ele fazer exatamente o que for necessário para o aluno ter uma boa experiência, respeitando ali a proposta do dia. Quando, uma vez ou outra, eu libero para eles montarem os planos de aula, mas do workout que eu botei justamente para evitar redundância. Então, é um caminho bem... deixando eles a par de que eu vou te dar uma estrutura para você conseguir estabelecer o seu serviço através de uma personalidade que você se sinta à vontade, mas que não haja uma diferença do produto final de uma aula de um colega para a sua. Isso faz com que o aluno não tenha aquele negócio de preferência de fazer com um professor. Até porque no Vila, o aluno nunca sabe quem vai ser o professor do horário, né? Isso é decidido entre os professores no início do expediente. Então, por exemplo, eu e Fernandão. Às vezes eu chego e falo assim, Fernandão, eu vou puxar todas as aulas da noite. Aí ele demorou, ele é meu assistente em todas as aulas. Às vezes eu falo assim, Fernandão, não vou puxar nenhum. Às vezes eu falo assim, eu vou 4, 6 e 8. Às vezes eu falo assim, eu vou 4, 9 e só. Então, assim, essa dinamicidade a gente tem, mas a liberdade, ela só deve ir até onde não comprometa a responsabilidade do serviço. Então, eu não deixo eles soltos o suficiente para virar uma anarquia, mas também não os deixo sem ferramentas para serem excelentes, né? Isso, por exemplo, também envolve a questão do estágio. Bruna, que é minha estagiária, entrou no 11º mês de estágio, né? O segundo ciclo do estágio. E o Caio, que acabou de entrar, está na segunda semana de estágio, eles sabem o que eles devem fazer para ser excelente. Me entrega a tarefa que eu estou te pedindo. Então, começa só aprendendo o nome de todo mundo e escrevendo no quadro. Você só vai fazer isso. Faça isso com excelência. Depois, dá mais uma, você vai começar a demonstrar. Faça isso com excelência. Você só passa de fase depois que você conquista. Então, os processos, eles garantem que a liberdade, né, do treinador está muito mais envolvida na forma que eles vão fazer, não o que eles vão fazer, né? Top, top. Aí, galera, fica aí essa super dica, porque eu acredito que cada box tem o seu jeito, né? Não tem Sim. uma fórmula exata, né? Mas tá aí uma fórmula que funciona para o Landim. E pode ser que, se você tiver com algum tipo de problema, você pode tentar aí inserir algo parecido. Pode ser que dê certo, né? E se precisar, chama o cara. Eu acredito que ninguém erra querendo errar. Tipo assim, não vou fazer um trabalho merda. Eu não acredito que alguém fale isso para si mesmo, saca? Foda-se, só quero estar aqui para ganhar essa merda. Tipo assim, não faz sentido isso. Então, eu tento fazer o quê? Eu tento dar o maior suporte possível para eles sempre quererem fazer a melhor versão deles dentro do piso preto, porque é o que a gente pede para o aluno. A gente quer que o aluno faça sempre a sua melhor versão. Sim. Né? E então, é aquilo, um profissional que ele tem todo esse suporte, não tem como ele trabalhar mal. Né? Eu falo assim, exato. Um profissional que tem carteira assinada, que tem seus direitos, tem suas férias, tem tudo isso, cara, tem o exemplos, cara vai estar feliz. O cara vai estar feliz, certeza. ele vai estar no lugar porque ele gosta de estar no lugar e ele tem toda uma estrutura para poder estar ali e dar o melhor dele. Né? Isso é muito importante também. Top, parabéns.
Eu quero, inclusive, agradecer aos profissionais que estão comigo. Fernando Andrade, meu queridão, 10 anos comigo. Entramos no 11º ano junto, a gente estudou junto. Trellis, que é um catiano, fez o CAT lá em Belo Horizonte, e aí chegou junto, mudou para o Rio de Janeiro para dar aula aqui comigo. Bruna e Caião, os 2 estagiários, a gente roda só em nós 5. Então é um box que tem muito amor, mas tem muito sangue também. Eu sei. O pessoal aí é top. E, Landim, vamos lá. Agora tem uma pergunta que talvez, né, a gente fez o podcast com a Nath e ela falou que essa era uma das características do treinador que fosse a mais difícil de se conseguir. E eu acho que você sabe qual que eu tô falando, né? Presença e atitude. É uma característica entendi. Que as outras você consegue treinar mais fácil. Não quer dizer que essa não seja uma característica treinável também, né? Mas sim, ela tem um pouquinho a ver com a personalidade da pessoa também, né? Sim. Então, dá uma dica aí de como desenvolver uma presença e atitude. Top. Eu tenho até um exemplo vivo disso. A Bruna, que é a minha estagiária, ela é um monstro hoje em dia. A gente está construindo uma fera aí do piso preto. E ela chegou lá muito, muito tímida, muito miudinha, né? E, obviamente, ela era estudiosa, senão ela não teria sido contratada. Ela era uma pessoa que me inspirava confiança, porque senão ela não teria sido contratada. Eu falei, caraca, eu vou ter que desenvolver uma coisa que a maioria das pessoas falava que era impossível, né? E realmente é muito difícil. Agora, dicas que eu fiz, por exemplo, eu achava que ela falava baixo. Vocês me conhecem, eu sou um cara meio diferente. Eu botei ela do outro lado da rua para me gritar. E ela me deu uns 3 gritos, eu falei assim, não tô te ouvindo não, nega. E ela começou a gritar no meio da rua. Porra, quem grita no meio da rua não vai gritar dentro do box? E aí já ganhei volume na voz, que é uma das coisas que influencia a presença e a atitude. Eu trouxe ela para debaixo do meu braço, então eu brinco com ela demais no piso preto. Isso vai fazendo com que ela se sinta confortável nesse ambiente que muitas vezes é um ambiente desafiador, amedrontador, né? Então eu trago isso para ela de uma forma mais leve, mais sutil. Ela recebeu muita confiança minha. Eu falei assim, se você errar, tudo bem. Se você errar, eu entro. A gente salva a tua aula suave. Papai faz isso direto. Só vai, se expõe. E hoje ela está com a presença e atitude, que era a principal característica a ser trabalhada nela no início, como uma das primeiras coisas que chamam a atenção dela nos alunos que estão ali sob a responsabilidade dela. Falam que, nossa, a Bruna é muito foda, ela é muito carinhosa, ela é muito isso, muito aquilo. Então, olha só, pronto, sanamos essa questão. Então, eu acho que todo ser humano ele vai ter chance de se desenvolver nessa característica do treinamento eficaz que fala mais do pessoal do que do profissional. Você vai ter que trabalhar assim, porque você trabalha com pessoas, e pessoas só estão dispostas a encarar o desconforto se inspiradas. Como que a gente faz isso? A pessoa que está na responsabilidade de desenvolver essa pessoa que não tem presença e atitude, esse professor que vai desenvolver essa pessoa, ele tem que se conectar a essa pessoa para ele saber quais pauzinhos mexer, né? Porque a real é que eu acho que uma coisa mais difícil de você realmente desenvolver num treinador, que eu acho que é impossível, é se a pessoa for mau caráter. Se ela achar que pode te enganar, se ela quiser matar um tempinho, se ela quiser se envolver com o aluno, usar ali o papel de professor para tentar aliciar. Isso aí que não tem jeito. O resto, cara, vai ter, assim. Você trabalha, de maneiras né? mais simples, maneiras mais difíceis, mas confiança, educação e caráter. Aí, essa para mim é a prerrogativa para você ser um bom treinador. Treinador excelente aí depende de outras questões. Top, é isso aí. E o jeito que você conseguiu fazer isso com a Bruna, né? É um jeito que as pessoas geralmente não levam para conquistar como seus estagiários. Eles não têm esse carinho, eles não pegam para algo para amplificar, porque tudo isso a Bruna já tinha, né? Mas só que você teve que amplificar isso nela, teve que fazer ela enxergar isso nela. E isso é muito legal. Um treinador consegue fazer isso com outros professores, mas leva um tempo.
E então é uma característica que a gente consegue treinar também. Sim, porque você, cara, você faz isso já com o aluno. Então, por que não identificar, perdão, no estagiário, o seu primeiro aluno, né? Estágio é matéria de faculdade, mano. Ele não tem obrigação de estar pronto, ele está ali para aprender. Se ele vai aprender com quem? Fazendo, é muito fraco aprender fazendo. Você erra mais do que você acerta. Então, que você aprenda conduzido por um professor que já passou por algumas lamúrias, né, da vida de professor, que já teve alguns desafios e que vai saber falar assim, bebê, aqui é mancada, não faz isso. Então, não deixe de trabalhar isso, isso aqui é muito importante. Faz isso, faz aquilo. Então, eu identifico que os meus estagiários sempre foram, né? Eu acabei de dar para o mundo um professor, né, que é o professor Ramon, hoje em dia, que ele formou no estágio do Vila e está trabalhando hoje em outro boxe afiliado. Ele é um professor que a diferença dele em 10 meses, porra, mano, que isso? Foi assustadora. E é um cara que eu tenho certeza que ele está colhendo os frutos do estágio dele, que ele está com o Vila dentro dele, onde quer que ele esteja. Né? Por quê? Porque ele foi um aluno. Ele foi um aluno dos nossos professores. Foi um aluno do Trellis, foi um aluno do Fernando e foi um aluno do Sérgio. Então, se a gente entender que os estagiários eles não têm obrigação de ser, eles têm obrigação de aprender, porra, aí, papai, estagiário não pode ser visto como mão de obra mais barata. Ele tem que ser visto como professor em formação que, quando tiver pronto para aliviar a carga horária do seu box, ele vai estar ali como uma representação linda sua, né? Ele vai conseguir vestir a camisa falando assim, ó, eu sou professor do Vila, né? E não como simplesmente, caralho, estou perdido, estou aqui só porque agora eu ganho uma bolsa de estudo e não uma hora aula de formado, né? Sim, ele já vai estar pronto. E todas essas questões de treinadores, para ele ser aquilo que ele é, para ele conseguir sair do mais ou menos, os seus treinadores, para eles aprenderem, eles recebem muitos feedbacks, né? E você é um cara que faz isso com o CAT, né? Você dá feedback para as pessoas. E como que você recebe feedback? Você, Sérgio Landim, você é uma pessoa, eu sei que você tem a sua autoavaliação, porque eu sei que você é extremamente crítico com você mesmo, mas como seria um professor dando um feedback para Sérgio Landim? Eu sempre ouço bastante, mas é difícil os caras falar, porque a minha postura, né, essa minha paixão, que os caras quase nunca me vê desligado, né? Assim, pouquíssimas vezes o cansaço ganha da minha vontade de dar aula. E eu tenho uma certa inteligência e uma confiança, principalmente no professor Fernando, de chegar e falar assim, mano, você tá me achando cansado? Antes mesmo de eu dar aula. Se ele falar que sim, nesse dia ele vai tomar conta da maioria das aulas. Porque ele sabe, ele me viu, né, aluno de faculdade junto com ele, e ele me viu hoje em dia sendo o empregador dele, né? Ele acompanha São o 10 processo, ele anos, sabe que eu né? faço muita coisa. Então, se tem alguém que pode chegar e falar assim, mano, eu tô te achando cansado, deixa que eu toco, porque o aluno não merece uma aula mais ou menos, né? A gente tem uma relação boa. Agora, quando eu acho que eu não estou recebendo feedbacks o suficiente, eu pergunto a eles, né? Mas eu não falo assim, ó, me dê um feedback, tu acha essa pergunta merda, né? Eu chego e falo assim, caraca, tu viu que isso aqui aconteceu? Aí ele vai falar, pô, vi. Aí o cara, o que a gente pode fazer diferente? É assim que eu faço de maneira bem solta, eu assisto todas as aulas dos meus professores, né? Eles assistem todas as minhas, a gente destrói junto, a gente troca informação ali junto. Então eu não tenho essa prática quadrada de chegar e falar assim, ó, terminou a aula, dê um feedback, fale bom e fala ruim. Não, mano, se foi bom, eu sei na tua cara que foi, vamos repetir uma aula boa. Se alguma coisa foi fora de local, junta agora, eu chamo muito eles, falo assim, olha, isso aqui eu não gostei muito, eu acho que eu dei mole aqui, para a gente corrigir esse tempo, você me ajuda aqui? E a gente vai bababá, e os caras, não, olha só, aqui, ao invés de botar a bola lá no fundo, traz a bola para cá, que isso vai economizar em tempo, a gente vai conseguir desenrolar. Então, assim, essa característica, tipo, a galera que deu aula de manhã, eu só dou aula de manhã à noite agora, né? Eu tive que fazer um remanejamento nas aulas, eu dou aula de segunda a quinta à noite e sexta-feira de manhã, porque eu viajo sexta, trabalho sábado e domingo nos cursos, volto domingo à noite, tenho que dormir, porque senão eu vou morrer, né? E aí, essa característica foi como a gente conseguiu fazer eu dar 30 horas de aula de CrossFit numa semana, sem falecer,
conseguindo dar os cursos e a gente ainda tendo a dinâmica ali do box rodando de forma saudável. Então, muitas das vezes eu não estou lá de manhã, eu recebo no grupo dos professores assim, ó, melhor estratégia é a gente pegar e fazer isso. Fiz isso aqui, a aluna tal sentiu isso, vamos fazer assim. E aí rola, ali a nossa comunicação. Então, eu acho muito top que eu consigo ver em todo mundo que trabalha com a camisa do Vila, desde a secretaria da Giovana, que foi aluna do Vila, né? E ela quis cuidar da secretaria conosco, ela treina no Vila todo dia, a menina é uma benção na minha vida. Todo mundo está comprometido ali a fazer o Vila ser muito especial, a fazer o Vila ter uma excelência intrínseca, que não depende de nada de fora, está por dentro, está no processo. Então, se foi ruim, vai ser sinalizado. Se foi bom, não é mais do que obrigação. Se foi excelente, a gente só sorri, porque é um processo assim de que, sei lá, a nota de corte subiu tanto nesse tempo, né? A gente está junto aí do Vila há 4 anos, que ficou normal você, quando mandar mal, ficar puto, chegar, trocar ideia com um colega, vamos consertar essa merda e vai para dentro na próxima aula com sangue nos olhos. Quando for bom, a gente fala assim, caralho, foi sinistro, vamos repetir. E cai para dentro também. Então, assim, os professores, eles trabalham muito próximos um do outro, né? E eu fico muito feliz em ver isso como uma coisa natural, não de uma ferramenta de feedback, mas como um comprometimento do produto final ser passível de orgulho, né? Eu falo que você tenha uma vida de forma que, quando você lê o livro, você queira assinar, autografar esse livro com certo orgulho, né? Que você não faça alguma coisa que você fale, ai, que merda, né? Todo mundo já errou, eu já caguei no pau várias vezes, né? Agora, esse negócio de você estar ali buscando todo dia trabalhar em equipe de maneira foda, de ter uma energia foda, de chegar junto do colega, é uma coisa que eu tenho muito, assim, eu sou muito honrado em trabalhar com as pessoas que eu trabalho hoje, porque todos eles têm essa característica diariamente, né? É isso aí. E não é fácil, né? Ter isso. Não. É um ainda trabalho, mais do meu lado. Do meu lado, erra-se mais do que acerta, porque a nota do que é um acerto para o que é um erro não é importante. Eu estou olhando aonde é um acerto para onde é uma arte, né? Onde é a primazia, é um acerto muito acertado. Então, ali eu fico, e é top. Eu vou dar um exemplo. A gente, às vezes, deu uma aula porra, fudida de boa, o dia inteiro a gente tem energia, acaba o dia eu falo assim, caraca, tu viu aquela aula das 4? Aí os caras, porra, mas é isso aí, mano, é a aula das 4, vamos olhar. E sei lá, eu sei que em muitos outros lugares isso é um problema. Mas geralmente é um problema quando a equipe é muito grande e não tem muita troca. Ou então, quando o professor está ali simplesmente para cumprir uma hora-aula, né? No Vila, só se veste uma camisa, mano. Os caras só dão aula ali. Então, assim, eles, quando às vezes, por exemplo, Trellis vai dar aula de manhã. Deu aula de manhã, ele está de folga à noite, ele vai treinar à noite no box, mano. Sabe? Os caras, eles estão muito ali, né? E isso é top. Então, eu acho que o segredo, de novo, né? Se a gente fosse sintetizar, o segredo é deixar perto, porra. Deixar perto. Tem que ser um Eu acho que esse tem que ser o nome do episódio agora, mano. Deixa perto. E realmente, eu acho que esse é o problema de muitos locais, até como o Landim falou, principalmente de equipes maiores, né? Eu acho que o segredo do sucesso do seu afiliado também está na comunicação. E, querendo ou não, a gente só melhora a nossa jornada no Piso Preto com feedback. Não tem jeito. Sim. E a criação da cultura do feedback, ela é muito importante, né? A gente passa por isso muito na Boqueirão, né, Hugo? Então, a ideia nossa, é claro, é muito difícil, no início, um estagiário chegar e dar feedback para o Hugo, treinador de nível 3, que está há muito tempo aí no Piso Preto. Mas, graças a Deus, com o tempo, né? Hoje em dia, o Netinho, nosso estagiário, chega e dá feedback para a gente no final da nossa aula. Então, e só quem entra, quem vai adentrando essa família, já vai pegando essa cultura já bem sólida. Então, é isso que é o mais legal. Desenvolva o feedback. É claro que o treinador experiente no início, vai ser difícil ele ter feedback dos outros treinadores, mas é importante. Pergunta. Puta, não gostei disso. Você já vai induzir alguma fala do seu treinador.
Então, eu acho que isso está muito relacionado ao sucesso de um afiliado. Esse papo é Sem muito bom. O dúvida, feedback, sem eu acho dúvida. que é algo super necessário. Até Falando em porque, feedback, senão, como é que o 01 do boxe, né? O head coach do boxe, ele tem a responsabilidade de conduzir os outros. Vai continuar melhorando se ele não receber indicações de onde seria um bom local para melhora, né? com Não tem certeza. como, é impossível. E falando sobre feedback, para a gente fechar o episódio com chave de ouro, Maria, vamos falar um pouquinho mais sobre o seu projeto, que é o CAT, Curso de Yes! Aperfeiçoamento de Treinadores, que é um curso que... Quando que foi o primeiro CAT? Foi dia 18 de janeiro de 2020. 2020. Então, que teve início em 2020, assim, quantos CATs você faz no ano? 12? Eu já fiz mais, mas hoje, com acordo com a minha esposa, que eu faço só 12 no ano. Isso aí, senão a Júlia te mata. Então É, tá bom. E o CAT, basicamente, é isso, né? É a gente melhorar dentro do piso preto com muito feedback de alguém que está há um bom tempo aí no piso preto e alguém que tem esse olhar crítico, né? Que é você em relação à aula da galera. Fala um pouquinho mais desse projeto que só vem melhorando os treinadores do Brasil inteiro, né? Porque tem CAT em todo lugar. o Cat é meu segundo filho, né? Eu falo que o meu primeiro filho chama Vila CrossFit, apesar de eu não ter parido ele, né? Eu entrei, ele já estava rodando, eu adotei e é meu filho. Meu filho quase que acho que é um dos maiores amores da minha vida, sem dúvida nenhuma, é o Vila e tudo que incorpora o que o Vila significa para mim, né? E Sérgio não seria Sérgio se não fosse o Vila CrossFit, sem dúvida nenhuma. E aí o Cat foi o meu segundo filho. Por quê? Eu tive um breve relacionamento com a CrossFit Training, né? E na época eu não era nível 3, eu não virei um seminário staff. E aí eu saí de lá falando assim, caralho, mano, eu tinha certeza que eu servia para esse papel. Por quê? Porque eu sei desenvolver pessoas. Eu tinha o Fernando que começou... O Fernando nunca dava aula de CrossFit. E o processo que eu desenvolvi para transferir confiança, comprometimento, estudo, identificação do que é bom, do que é ruim e do que é bom para o que é excelente, eu fiz em alguém que não tinha nenhuma base. Então eu sabia que eu era capaz. Aí, depois de acho que uns 6 ou 8 meses, que eu estava falando, caraca, eu tenho que botar isso para jogo, eu criei o primeiro CAT, né? Hoje é um curso que ele já tem mais de 400 treinadores que fizeram o CAT, né? Muitos deles se tornaram treinadores de nível 3, seminário staff, donos de próprio box, né? E é um curso que ele passa o primeiro dia, ele é um dia que ele mostra o quanto você está distante de algo bom. Não é nem de algo excelente. Ele mostra o quanto você podia estar melhor se você entendesse que tem coisas que você não tem direito a escolher, que é o dia da competência. Você não tem direito de escolher estudar. O seu aluno, ele acredita em você 100%. Então, como é que você fala alguma coisa que você não tem certeza? E aí, o primeiro dia vem te macetando de cima para baixo. Ele mostra o que é a diferença de mediocridade, que é o que todo mundo faz, para o que é competência, que poucas pessoas acham. Inclusive, as pessoas acham que a pessoa competente é uma pessoa diferente, mas, na verdade, ela é só uma pessoa honesta, porque ela está pronta para receber o que todo mundo deposita nela, seja a confiança do aluno, seja monetariamente o seu empregador. Então, o primeiro dia é um dia denso, pesado, justamente para você falar e falar assim, caralho, olha só, eu podia estar fazendo muito mais por mim e não estou fazendo. Já no segundo dia é o dia da excelência. É onde a gente fala como você vai ter condição de sempre se desenvolver a ponto de um dia chegar num nível onde a excelência vai se tornar um hábito dentro do piso preto. É um curso que, assim, muita gente fala que depois do primeiro dia tinha que ter uma sessão de psicologia, né? Que devia ter ali um divã, né? Mas que eu já vi, por exemplo, pessoas desenvolvendo o primeiro double under no CAT por uma prática de ensino contundente e a pessoa indo chorando no final do dia, que aconteceu, por exemplo, no CAT da Boqueirão, que o Hugo era participante, né? Que foi o Paulo, que na época trabalhava na Zebu, mandou lá os double under, ele chorou porque ele acertou. Top, porra! Isso é a diferença no ensino, porque eu não fiquei 8 horas fazendo skill de DU com ele, né? Então, assim,
chama muita atenção para o professor o quanto o ensino é transformador. E o quanto você precisa trabalhar antes de estar no piso preto, para quando chegar ali, você já não está fazendo um experimento, você está só aplicando aquilo que você já tem dentro de você. Né? Então, assim, é o curso de aperfeiçoamento de treinadores que serve para aperfeiçoar aquela galera que já está adormecida, que serve para ensinar quem tem vontade de ser excelente, ensinar a começar com o pé direito. Estimula você que já... não, eu sou o nível 1. Mano, se o nível 1 se fosse completo, ele seria nível. É 1, porque tem 2, tem 3, tem 4. Né? Então, eu mostro o que as pessoas estão acostumadas a ouvir de pessoas que não têm o resultado que eu tenho. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu posso falar com propriedade sobre a influência do ensino com o professor, porque o ensino me deu voz dentro do meu box, o ensino me deu um cargo dentro do meu box, o ensino me deu depois recurso para ser o proprietário do meu próprio box. Né? Eu não nasci com dinheiro. Hoje, eu tive condição de comprar a minha casa, velho, que é o Vila CrossFit. Então, assim, essa característica é algo que eu tento passar no CAT. Olha só, eu nunca acostumei, eu nunca aceitei fazer só o que eu precisava fazer. E a vida é muito generosa com quem faz mais do que o mínimo. E essa é outra frase que eu tenho, e o CAT mostra qual é o mínimo. Porque muita gente acha que o mínimo é comparecer, né? Então, essa mudança de visão sobre o papel do professor é o que eu ofereço no CAT, que eu sou muito grato pela confiança de um curso que não é mainstream, né? É um curso que praticamente ele é vendido indicação. Quem já fez indica para o outro, boom, de repente, eu estou agora indo para Porto Alegre, 25 vagas vendidas. São Paulo, 25 vagas vendidas. De novo, São Paulo, 25 vagas. É o curso que está esgotado, a galera querendo saber em 2023. Eu fico muito feliz de ver a procura de pessoas querendo fazer o comum incomumente bem, antes de estar no piso preto. Né? A virtuose sendo desenvolvida no processo e não só na aplicação. Eu falo com amor, porque é o meu segundo filho, meu caçulinha, mas que está aí do lado do papai me matando de orgulho. Somos suspeitos, né, Hugo, para falar. Eu sou muito suspeito para falar. Eu acredito que para a galera que está ouvindo, o Landim já vendeu, já, né? Entre em contato com ele, mas agora espere as datas de 2023, né? Tá top, né? Os caras eles fazem assim, né? Uma propaganda muito grande que eu nem sei se eu tenho... eu nem sei se eu mereço essa propaganda que a galera faz, né? Mas já que estão me dando... Quer confete? Espera um pouquinho, já volto. Já que estão me dando, eu agradeço. Mas é isso mesmo. É um curso que eu acredito que para todo mundo que é treinador e quer melhorar, quer continuar evoluindo, é um curso que vale cada centavo. Tipo, cada centavo mesmo. Eu lembro que no começo eu fiz, era um valor, e eu lembro que eu falei para você, não sei se você lembra, e eu falei, esse sim é um curso de $1.000. Vale $1.000, de verdade. Não é da boca para fora, não. E muito obrigado. O que acontece também é que se não fosse o CAT, talvez eu não estaria também trabalhando onde eu estou trabalhando hoje, não é mesmo? Exato. Então, olha como as coisas são. É muito louco. É muito louco mesmo. O mundo dá voltas. Muito. Então, é isso que eu posso falar para quem está ouvindo, não fez o CAT. Aqui, dentro da CrossFit Boqueirão, a gente colocou como objetivo, né, além do Level 1, que todos tenham o CAT. Então, agora vai rolar o CAT São Paulo e só faltava 3 pessoas para fazer. Eu, a Ellen e o Neto, que é o nosso estagiário. A Ellen acabou de se formar, mas ambos dão aula aqui já com a gente. Então, para a gente fechar a equipe e todo mundo participar do CAT, porque eu tenho certeza que só vai agregar ali na nossa experiência do piso preto para a gente e para o próximo, né? Quem sabe até o Fernandinho no futuro possa fazer o CAT depois do Level 1. Fernandinho, inclusive, é um dos caras que eu mais admiro que não dão aula aí no meio do CrossFit. Um cara que eu acompanho a evolução do negócio Boqueirão, né? Dando muito suporte para os treinadores, dando muito suporte para uma cultura de saúde. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns para o Fernandinho, que além de tudo é um pagodeiro, né, mano? Aí papai gosta muito. Fernandinho é o monstro da administração. Nossa. É isso. Bicho, nível 4. Você tem ainda
um tempinho para a gente fechar com um jogo? Ó, manda bala. Yes! Sabe, Eu Nunca? Já jogou Eu Nunca? Já joguei eu nunca. Que bom. Então vamos fazer um Eu Nunca versão CrossFit. Bora? Demorou. Bora. Yes. Rapidão então, hein? Rafa, vai servir para todos nós, tá? Então, esteja preparado. Vamos lá. Então vai. Eu Nunca versão CrossFit. Vamos lá. Eu nunca parei para tomar água num ódio de 7 minutos. Eu nunca. Eu já, nunca. gente. Fazer o quê? Mentiroso! Eu já parei! Filha da mãe! Gente, eu comecei... Não dá nem pra... Eu Não dá nem pra dar sede. Eu comecei CrossFit muito sem saber o que era CrossFit. Para mim, eu podia. Tá? Ninguém me explicou isso. Eu podia. Mas eu sou um cara que não bebo muita água, hein? Eu sou um cara que já tive pedra no rim por não beber água. Então eu não sou a referência. Sabe o que eu pensava no... É aquela coisa, né? Você não bebe água o dia inteiro. Vai querer beber água num ódio em 7 minutos? Aí não dá, né? Sabe o que eu pensava no início, do meu início com os treinos de CrossFit? Como eu vim do Jiu-Jitsu, as lutas podem variar de 5 a 20 minutos. Não dava pra gente beber água. Então, eu sempre achei esquisito alguém beber água durante uma atividade. Então, eu nunca. Então, eu já levanto um dedinho aqui pra mim. Eu nunca passei magnésio para fazer algo que não precisava. Eu já. Eu já acho que levantamentos. Mas levantamento precisa. Precisa. Então, fala uma coisa que não precisa. Handstand eu já passei magnésio na mão, eu já passei, porque eu achava que eu estava escorregando, mas nem estava porra nenhuma. E passei magnésio, deu aquele carimbo assim, ó. Na bosta. Aí depois tem que limpar. Eu nunca, porque eu tenho preguiça de limpar. Então, o Landim tá com um também. Então, esse daqui, se vocês falarem que vocês nunca fizeram, é mentira de vocês. Tipo, todo mundo já fez. Eu nunca soltei um pum treinando. Porra, várias vezes, infelizmente. Inclusive ontem. Eu falo que se tiver handstand push-up é bom ninguém ficar do meu lado, porque, meu... Anatomicamente, você é uma sanfona. É isso. Então, eu tô com 2, você tá com 2, o Rafa tá com 1. Não, é 1, né, Rafa? 1. Isso. Então, eu nunca rasguei o short no CrossFit. Isso acontece direto. Não comigo. Eu nunca. Mas eu já emprestei um short que um aluno meu rasgou e eu fiquei dando aula com short rasgado. Eu tô com 3, então, porque comigo eu já fiz uma série de back squat com short rasgado também. Foi na mesma época em que eu bebia água no ódio de 7 minutos. Então tá, vai. Por enquanto estou perdendo, hein? Eu nunca caí da caixa. Eu nunca. Nunca? Nunca caí da caixa. Eu já caí da caixa. Já caí, fiz manamula. Vamos jogar foto aí também, Biro. Minha primeira competição de CrossFit em 2016, eu fazendo manamula. Levou o chão. Cara, isso aí é uma lesão que eu acho... Nossa, eu olho assim, a galera... Nossa, deve ter doído muito, mano. Que é uma canelada ali naquela... Nossa! Fica um buraco, né? Da aflição. Tipo, pra mim, a pior coisa que pode acontecer é alguém cair da caixa e... Acabei de lembrar de uma coisa. Você já eu caiu já da caí, caixa? sim, tentando pular em 2 caixas. Lá. Tinha que ser, né? Eu já caí. Eu tenho esse vídeo. Vamos jogar aqui também. Biro, põe aí o Biro do Landim. Caralho, foi estabacão. Cair da caixa, gente, é terrível. É horrível porque você... Eu acho que faz parte da... Faz parte, mas é que às vezes você tá pulando, prestando tanta atenção e você cai. E às vezes você não tá prestando atenção também e você cai. Então, tipo, caixa é a coisa mais perigosa do CrossFit. Não tem jeito. Eu falo, você pode levantar muito peso, mas o mais perigoso realmente é a caixa. Eu nunca me lesionei sério. No CrossFit? No CrossFit. Acho que sério, não. Eu nunca me lesionei sério. Quando eu entrei no CrossFit, eu tinha uma lombalgia vinda do balé, né?
que eu travei umas 2 vezes assim, aí fiquei incomodado e tal, mas depois que eu fiquei forte, eu nunca mais tive esse problema. Eu já torci o pé descendo de uma caixa, eu estava dando aula, né? Muito parecido com a lesão da Fran no joelho. Eu estava dando aula e saí da barra, de cima da caixa, eu fui pisar no chão, pisei em falso. Mas assim, nada sério, nada. Eu vinha de lesões muito sérias da ginástica olímpica, do balé, né? Eu já fiquei sem mexer as pernas no balé, pra você ter noção. Então, assim, Nossa. sério mesmo, no CrossFit nunca. Pois é, então, eu também nunca, e o que eu já me machuquei fazendo outras coisas, e o CrossFit serviu para reabilitação, assim, digamos, sabe, para me deixar forte. Então, não. Eu nunca adaptei um odd, Várias vezes. inclusive ontem. Scaling is not a crime. Acontece. Not a crime, not a crime. É isso. Várias vezes. Eu nunca errei o estímulo do treino. Já também. Já errei também. Já também. Eu nunca escolhi o treino. Aí não. Não. Eu já, gente. Eu já escolhi. Hugo! Eu não vou mentir para vocês. Eu já escolhi mesmo. Você faz tudo bem, Hugo? Eu sei, mas só que eu faço tudo bem, mas só que eu não gosto de correr. Sim. Tá? Eu não gosto. Mas eu não gosto, é chato, eu não gosto. E aí, quando tem aquele treino assim, que é só corrida, assim, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu vou mesmo, tipo, eu vejo thruster, eu vou, mas eu já fiz isso. Já é da época dos 7 minutos de odd, gente. É dessa época. Eu, no meu início, como eu dava aula de ginástica no boxe, mas eu não era professor de crossfit, não era nada disso, eu não tinha nem acesso aos treinos, saca? Eu não tinha aplicativo nem nada. Eu podia aparecer no boxe e treinar. Então, eu ia, treinava, e o que tinha no dia, vou fazer, não tem o que fazer, vamos para dentro. Eu estava mais lá pela galera, eu estava acostumado, eu só treinava meio-dia. Então, assim, como foi assim no meu início? Depois que eu saí desse meu início, eu já saí depois do nível 1, eu já fui dar aula, então já estava na minha missão não escolher treino. Já tinha entendido, inclusive, ao né? contrário. Quando é o treino que eu mais preciso, aquele que eu não queria fazer, aí mesmo que eu vou para dentro de jeito que eu encaro eu não quero deixar minha bunda desamparada. É isso. Eu encaro dessa forma também. Às vezes eu nem durmo se tem louça na pia, sabe? Então eu sou um cara que fica pensando assim, puta, deixei de fazer. Hoje um treino no box, hoje um treino na Boqueirão são 5 de 5 overhead squats. Eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer. Então já é diferente. Eu preciso deixar de ser fraquinho. Então logo o treino que eu mais odeio é o que eu mais preciso. Heavy day top, hein? É top, top. Última. Eu nunca fiz mais que um treino por dia. Já. Eu já fiz. Também já. Eu já fiz também. E me lasquei. Não é quando eu tô com as maiores performances. É isso. Finalizamos. Yes. E tivemos algumas respostas aí que talvez algumas pessoas estejam surpresas, não é mesmo? É isso. Landim, muito obrigado. Sabe que eu gosto muito de você e tenho certeza que foi um prazer imenso, inenarrável ter você aqui com a gente. Yes, eu agradeço o convite, eu agradeço não só o convite, né, para esse projeto pessoal aí de vocês dois, que eu dou muita energia, mas também pela confiança que vocês depositam em mim, cada um do seu estilo. Eu me sinto muito querido aí na Boqueirão, eu já disse que é um dos boxes que eu recomendo no Brasil e eu não recomendo quase nenhum, né? Fiquei muito feliz quando o Hugo foi para Boqueirão aí trabalhar com o Rafa, com o Fernandinho, com a Nath, com a galera toda. E eu quero deixar aqui uma frase que cada vez que eu falo ela parece que ganha mais e mais e mais energia. A vida é muito generosa com quem faz mais do que o mínimo. Façamos mais do que o mínimo, seja na sua hora de treino, na sua hora de trabalho, no seu relacionamento. A vida tem sido muito generosa comigo e eu espero que a vida seja generosa com todo mundo à minha volta. E para vocês, muito sucesso, muita saúde. Vamos para cima. Que precisar, tamo junto. Yes!
Deixa É pra isso, gente muito o seu obrigado, irmão. Instagram. Fala pra gente também sobre o seu podcast, antes de Yes. finalizar. Fala pro pessoal seguir. E é isso. Galera, meu Instagram, @Sérgio Landim, eu posto geralmente um texto lá falando da minha rotina, que é a rotina do Piso Preto. Por causa dessa minha relação com o Piso Preto, surgiu um podcast que começou agora também com o Axel Gouveia, do Seeking Growth, que o nome do podcast é Preto e Branco, não só preto do piso e branco do papel, mas também eu sou preto e o Axel é branco. Então, assim, é uma conversa que a gente vai ter semanalmente na segunda-feira, transmitido ao vivo no YouTube, mas também fica lá salvo no YouTube, no Spotify, quem quiser ouvir a gente falando sobre o que a gente ama, só conectar. CAT, curso de aperfeiçoamento de treinadores, todas as datas e as edições são abertas no meu Instagram, @Sérgio Landim, e eles abrem geralmente com 3 meses de antecedência. Uma vez no ano, tem aí a blusa do Hugo, CAT Summit, esse é exclusivo para quem já fez o CAT, e é aqui no Vila CrossFit, também provavelmente vai ser em março, então não adianta me mandar mensagem antes, e @Vila CrossFit para ver um box com a identidade de casa pequena. Valeu? Um beijo grande, adorei. É isso. Valeu, galera. Valeu, Tamo galera! junto. Espero que tenham Tchau! gostado, hein? É nóis. É.